Oi, como é que você tá se sentindo? Meu nome é Camila e eu tô aqui hoje para mais uma conversa junto contigo do nosso podcast Encanto da Fuga. Tô muito feliz com mais esse encontro. Como de costume, eu vou começar comentando rapidinho sobre as nossas redes sociais, para que a gente possa trocar um pouco mais por lá, já que aqui a gente não tem comentário ou coisa do tipo. O episódio ele vai estar disponível lá no YouTube, o nome do canal é Encanto da Fuga, e também vai ter uma postagem referente a ele lá no Instagram, Encanto da Fuga. Eu vou ficar mega feliz se essa conversa que vai começar aqui puder continuar por qualquer um desses lugares, porque eu quero muito saber o que você tem para me dizer. Mas agora, falando sobre o nosso episódio, bora falar de amor? Esse tema é um tema que vem me gerando muitas reflexões, muitas visões, muito conhecimento sobre eu mesma, aliás, e eu achei que seria muito interessante trazer para um desses episódios que eu me colocaria muito, colocaria as coisas que eu acredito, e eu quero que cada vez mais a gente possa se conhecer. E hoje parece ser um dia muito bom para fazer isso, tá friozinho aqui, parece ser aquele dia perfeito para esse tipo de conversa, esse tipo de reflexão, sabe? Então, para estruturar essa ideia, eu pensei em trazer no comecinho um livro que me ajudou muito nesse processo de pensar, de refletir, de construir. E depois disso, trazer essas reflexões que o livro me gerou, além de reflexões que eu já estava tendo antes dessa leitura, mas que se acentuaram muito por causa dela, né? Então, no primeira parte, eu vou falar um pouquinho sobre minhas opiniões sobre o livro, e numa segunda parte, que é uma parte que eu gosto muito, aliás, eu vou falar um pouco sobre essas reflexões e sobre aquilo que eu acredito a respeito do amor hoje. Então, fica comigo até o final, por favor. O livro que eu quero falar um pouquinho para a gente poder fofocar sobre o amor é o livro Amor sob Encomenda, da maravilhosa Karina Ricci. O livro conta a história da Melissa, do jeito divertido, característico da autora. Então, a Melissa é uma organizadora de eventos, ela é muito focada no trabalho dela e na missão de sustentar os pais dela, né? Com um foco muito grande em uma promoção para poder pagar o tão sonhado tratamento da mãe dela. Para isso, a Melissa vai se enrolar cada vez mais em diversas situações mega complexas, mas ela precisa conseguir essa promoção. Então ela vai aturar tudo, até o mais difícil, até aquilo que a gente não consegue entender como, mas ela vai aturar de cabeça erguida por conta do propósito dela. A história é cheia de sacada divertida, situação que deixa a gente agoniado, que faz a gente suspirar, do drama presente em todas as nossas relações, além de ter aquele romancezinho nosso de cada dia, né? Temos uma situação de gato e rato nesse livro, um coração que tá despedaçado, mas que a gente já sabe o que vai acontecer, né? A gente sabe como os clichês funcionam, vai de pouquinho em pouquinho sendo reconstruído por outra pessoa. Eu fiz essa minha sinopse com um pouco menos de informação, porque eu sinto que as sinopses que eu li antes de ler esse livro, elas não eram sinopses repletas de spoiler nem nada, mas elas entregavam muito sobre a história. E é mais legal, é mais divertido, inclusive, ir descobrindo aos poucos, né, o que tá acontecendo. Então, eu não sei se é a sinopse mais comercial, digamos assim, né? Se é uma sinopse que chama a atenção de mais pessoas, mas eu tenho certeza que se você se identificou, se você gostou do que eu disse nessa sinopse um pouco mais resumida, vamos dizer assim, com certeza você vai se surpreender ainda mais quando pegar o livro para ler mesmo. Em determinada parte do livro, eu acredito que é na orelha dele, eu li que a Karina é uma ótima contadora de histórias. E eu não podia concordar mais. Ela te envolve, te diverte, te prende, te coloca lado a lado com os personagens.
E olha que eu escrevi isso só depois. Eu escrevi isso nas minhas anotações depois de ler apenas o primeiro capítulo desse livro. Porque assim, a Karina já tem um legado comigo. Eu sou apaixonada por muitas das histórias dela, tô aí querendo pegar todos os livros dela para ler, porque eu realmente me identifiquei muito com a forma como ela escreve. E isso dá pra gente enxergar quando estou eu, neste momento conturbado da minha vida em relação a romances, lendo um livro sobre romance. E assim, eu acredito que só a Karina tem esse poder. Só ela para fazer com que eu queira ler um romance nesse momento. E assim, eu agradeço muito porque foi muito importante ler isso nesse momento, justamente por tudo aquilo que eu disse que pensei, né, depois dessa leitura. E é muito engraçado, lendo depois as minhas anotações sobre o livro, o tom que elas têm é muito diferente das anotações da maioria dos meus outros livros, assim. Parece que as anotações elas seguem um fluxo do livro, são anotações mais divertidas, mais descontraídas, e eu achei isso mega interessante, porque mostra alguma coisa, né? O quanto eu estava envolvida naquele universo que me fazia até reproduzir isso nas minhas anotações. Então, na verdade, eu enchi o bloco de notas do meu celular com anotação logo no primeiro capítulo do livro. Eu anotei um tópico era surto, surto atrás de surto. Porque eu tinha lido em alguma parte também, na orelha ou na sinopse do livro, que alguns personagens iam retornar nessa história. Mas eu não, acho que não desenvolvi muito isso. E assim que eu vi uma das personagens que eu mais gosto da Karina aparecendo, nossa, meu coração encheu. E eu não nego, eu queria um pouco mais, claro, mas eu entendo completamente. Não era uma história sobre eles, né? E sim uma história sobre uma nova personagem. E aí que eu comecei a perceber que esse livro prometia muito, né? Então eu amei esse crossover. Eu achei que foi construído de uma forma muito inteligente, muito plausível, né? De toda forma, em resumo, foi muito legal ver esses personagens que eu já conhecia em uma nova história. Me deu uma sensação de estar em casa, entende? E eu não conseguia explicar logo no começo do livro como eu estava me identificando com a Melissa. Logo no primeiro capítulo. Ela é muito focada no trabalho, focada nos objetivos dela. E bom, a princípio a gente entende que ela tá descrente, como eu me sinto hoje. Eu me perguntava no começo do livro se o final do livro ia me fazer sentir um desconforto, né? Como tudo que se relaciona ao romance tem feito. Ou se ele ia me trazer calma. E aí eu até anotei nessa mesma anotação, fiz um acréscimo no final do livro, dizendo que eu me identificava ainda mais, né, com a Melissa. E só teve uma coisinha durante o livro, durante o romance em específico, que não se encaixou muito pra mim. Mas eu vou discorrer mais sobre isso daqui a pouco e nada que me fizesse estar completamente alheia ao livro, assim, não é uma crítica muito grande, digamos assim. Bom, eu me empolgo falando da Karina e eu já tô percebendo que tô me alongando mais do que eu imaginava. Então eu vou tentar falar um pouquinho, vou tentar passar um pouquinho mais rápido sobre essas questões do livro. Para ler qualquer livro da Karina, eu sempre digo que precisa saber que vai estar lidando ali com clichês que são até meio que naturais no romance, né? Então, por exemplo, esse livro em específico é cheio de coincidências, e umas coincidências assim que em alguns momentos você pensa, meu, será que não tá extrapolando, não?
Mas eu acredito que a Karina tem uma forma muito específica de lidar com os clichês que faz com que a gente se sinta um pouco mais confortável até com eles e querendo eles, me entende? E é muito interessante a forma como, mesmo na previsibilidade, ela mantém a gente presa de uma forma muito intensa. Então, eu até fiz uma resenha que gosto muito sobre outro livro da Karina que eu falo mais sobre essa questão dos clichês, sobre o livro No Mundo da Luna. E aí, se você quiser saber um pouquinho mais sobre minha opinião sobre esse livro, é só deixar lá no Instagram ou no YouTube, beleza? Bom, e tem mais algumas questões que eu queria falar aqui, porque são muito características do livro, né? Eu não acredito que o livro seja lento. Lento não é a palavra para descrever o livro em si. O ritmo dele é bom, mesmo com muitas cenas, porque você está envolvido. Só que eu me perguntava durante o livro se não tinha um excesso em alguns momentos, sabe? Em reafirmar algumas coisas em relação a essa atração que eles sentiam, sabe? Eu pensava, a gente já entendeu. Será que não ficou repetitivo? E aí que eu me dei conta que eu tava reclamando de algo que é muito presente na minha vida. Sabe quando você se enxerga tanto ali, e isso até te incomoda porque é uma questão que te incomoda um pouco? Eu percebi que era isso. Quem que eu tô tentando enganar? Eu sou igualzinha, sabe? Eu fico obcecada, não consigo parar de pensar nisso. Como parecia que a Melissa tava. Eu tô o tempo inteiro reafirmando isso. Então eu acho que esse incômodo que eu senti era mais em relação a algo que eu vi em mim e talvez me incomodava um pouco, entende? Eu achei isso muito louco. Então, é muito engraçado cogitar essa crítica quando é algo tão próximo de mim, e faz muito sentido, né? E isso aconteceu em mais de um momento do livro. Aconteceu também em relação ao desenvolvimento do romance em si. Vou explicar melhor. Eu não sei se eu concordo muito com o termo insta-love, que é aquele termo que diz respeito a amores que começam do nada, assim, sabe? Até porque quem sou eu pra ficar falando, né, criando regras sobre o sentimento de outras pessoas? Mas se for pra utilizar esse termo, eu acho que aconteceu nesse livro. Eu sei que acontece muitas coisas, o livro é gigante, então acontece muitas coisas, que a tensão entre eles é muito clara desde o começo, mas disso ir pro amor me pareceu rápido, tava me incomodando. Assim como estava me incomodando muito a quantidade de mal-entendidos. Porque, assim, como eu disse lá no começo, a, a Melissa estava descrente em relação ao amor. Então, ela desconfiava muito do par dela, romântico, né? E eu pensava, vamos lá, galera, vocês são adultos, só sejam sinceros. E assim, eu sei que a raiva às vezes fala mais alta, a tristeza, os sentimentos exacerbados, mas eu tava começando a ficar irritada. Até que eu percebi que, mais uma vez, eu tava irritada com uma situação que, na verdade, era algo que eu vivenciaria. Então eu até anotei: segura essa raiva aí, garota. Isso tem uma razão, né? Essa desconfiança tem uma razão. E essa razão é explorada de uma forma bem interessante no livro, né? E eu não vou me alongar muito sobre isso, porque eu acho que é muito interessante descobrir ao longo do livro. E eu percebi que eu faria o mesmo, eu acredito. Desconfiar tanto dessa raça que são os homens, né? A vida é muito complexa, as relações são muito complexas, os eventos que a gente passa ao longo da nossa vida são muito complexas, as pessoas são muito complexas, né? Então por que que a gente procura essas resoluções fáceis no livro? Né? Talvez para sofrer menos que na vida real, mas não seria inautêntico?
Então, eu querer que as coisas se resolvam assim tão fácil, não seria fugir de uma realidade que me aproximaria mais do livro por ser a minha realidade? Então, esse livro foi me gerando muitas e muitas questões, assim, e eu fui me identificando ao longo de todo o livro, e às vezes não da melhor forma, entende? Vendo coisas que não são legais pra mim, mas que eu enxergava na Melissa e passava a refletir sobre como que eu lidava com isso. Então, o livro ele ganhou meia estrela a mais, assim que eu fechei ele, justamente por ter feito eu refletir muito sobre o amor, né? Sobre como eu tava lidando com isso, como eu tava vendo essas situações da vida também, e como que eu tava me relacionando com ele. E é sobre isso que eu quero falar agora, nessa segunda metade do episódio. Só um comentário antes da gente continuar. Coloco todas as minhas notas e as minhas leituras lá no Scoob. Se vocês quiserem me seguir, o link tá lá na bio do meu Instagram, beleza? Mas então, eu pensei em fazer esse episódio compartilhando tudo aquilo que eu acredito sobre o amor, justamente porque no momento em que eu fechei o livro, tudo isso resolveu tá pronto para sair. E eu aí organizei meus pensamentos e eternizei eles também da forma que eu mais gosto de fazer, que é escrevendo. E eu até tentei fugir desse momento. Todas as reflexões deixam a gente, no mínimo, desconfortável. Mas não teve como escapar. E agora eu vou te contar um pouquinho, para que assim eu possa saber sua opinião também. Eu percebo hoje que por muitos anos eu fui como escrava do amor romântico, em vez de uma parceira que aproveitava as trocas de forma leve, saudável, né? E da percepção disso aqui, todo o resto que eu vou discorrer surgiu. Então, acho que a primeira coisa que eu tenho que deixar claro é que eu não deixei de acreditar no amor. Eu só tenho passado por ajustes em relação a toda aquela tralha que vem junto com o sentimento, sabe? Tentando deixar mais minha cara, tentando encontrar o que é minha cara. Como a questão é, geralmente a gente aceita uma visão já estabelecida, como nossa. E aí mais tarde a gente percebe como encontrar essa nossa forma é complexo, mas também é lindo, e é disso aqui que eu vou falar hoje aqui do meu caminho para encontrar a minha forma de amar. Uns dias atrás, eu percebi a forma como meu coração ele estava partido, sabe? No meio dessa rotina cheia que a gente constrói pra gente, e da felicidade que eu tava sentindo, da recuperação da minha liberdade, da recuperação da minha segurança e de mim mesma, eu não consegui enxergar a forma como meu coração estava estilhaçado. Porque dessa vez, num tempinho atrás, eu acreditava de verdade, eu acreditava intensamente que eu tinha entendido como me proteger, que eu tinha encontrado uma boa relação, uma relação confiável, e foi a primeira vez que eu me permiti ser cuidada e ser vulnerável dentro de uma relação amorosa, né? E as coisas não foram como eu esperava. Então eu acredito estar passando pela primeira vez por essa fase em que a gente se afasta do amor e desconfia de muito à nossa volta. Eu sempre senti orgulho de poder sempre voltar a acreditar fácil, fácil, sabe? Nos sentimentos depois de uma desilusão. Mas hoje eu não sinto mais esse orgulho, não. Não que eu me orgulhe da desconfiança. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu entendi que isso não era uma aposta no amor, como eu achava que era. E sim uma aposta cega nas convenções sociais que eu comia rápido, engolia sem mastigar e eu vomitava para reproduzir. E não tem problema nenhum em seguir pelo caminho das convenções, desde que seja refletido, sabe? Pensado se aquilo é para você. Eu nunca pensei, como eu acabei de mostrar, né? Era comer sem sentir o gosto, sem mastigar, era vômito em vez de digestão. Era reprodução em vez de produção de sentidos. Então eu percebi que eu precisava parar, recuperar o foco, sabe? Lutar pelo controle da minha vida, respirar, refletir.
E foi aí que eu entendi que eu, na verdade, não gostava das convenções que eram colocadas para mim. Então, meu foco hoje não é mais como era antes a busca, às vezes até meio desesperada, inconsciente, de um parceiro. A minha luta hoje é para poder ser hoje, amanhã e sempre quem eu sou. Minha luta é pelo meu autoconhecimento, a minha aceitação, a busca pelos meus objetivos, aproveitar a minha companhia. E tem sido um processo muito bonito. Eu tô treinando os braços, as pernas, para nadar contra tudo isso que parece continuar a ser imposto para mim, mesmo que não faça sentido, junto a quem eu sou. Então, perceber que eu tenho escolha em relação a tudo isso é muito libertador. Parece até meio bobo eu falar, mas quando alguém como eu, que só se deixou levar por tanto tempo sem essa reflexão, percebe que na verdade ainda tem tempo, porque sempre tem tempo, de tomar as rédeas, é quase como ganhar na loteria, sabe? E na verdade, eu acho que no fundo eu sempre quis a mesma coisa, sabe? Mesmo com essas mudanças e essas descobertas, eu sempre quis a mesma coisa no fundo, que é muita vontade de estar junto de alguém que me veja como eu sou, e não que me imponha a imagem que ela construiu sobre mim. Talvez isso seja impossível, né? Porque as pessoas sempre criam essa imagem, seja qual tipo de relacionamento for. Eu achava que tinha achado essa pessoa, que me via como eu era e não como ela queria que eu fosse. Até que eu entendi que não, né? Essa pessoa estava comigo por admirar quem. Não por admirar quem eu era, e sim por admirar a pessoa que ela queria e achava que eu era, né? Então, assim que eu fiz algo que quebrou essa ilusão, que juntava as duas imagens, né? A reação foi terrível. Então, a partir disso, ocorreram mudanças em relação ao amor para mim, né? A primeira mudança em específico é que hoje eu entendo que o amor precisa vir até mim naturalmente. Não ser caçado, sabe? Era a sensação que eu tinha, que eu tava caçando algo. E aí vem uma questão que é muito complexa para mim, que é: larga o leme, Camila. O controle não precisa estar na minha mão o tempo todo, e isso é bem difícil de lidar, principalmente porque eu sou uma pessoa com muita ansiedade, né? Então, geralmente, eu busco o controle para conseguir me sentir mais calma. Mas isso não pode continuar acontecendo porque tá sendo nocivo para mim, né? Estar no controle não significa, não é sinônimo de que tudo vai acontecer da forma que eu imagino e tudo vai ser melhor. Às vezes não é assim que funciona, né? Talvez a mudança mais importante seja a que eu vou falar agora, né? Eu entendi que havia sempre um sentimento que me causava muita angústia durante as minhas relações. Um sentimento que me limitava, sabe? E me algemava junto com a expectativa dos outros. Esse sentimento era a obrigatoriedade de eternidade. Eu sempre me irritei muito com uma frase que a minha mãe sempre dizia sobre os meus relacionamentos. Ela dizia que seja eterno enquanto dure. Eu me irritava muito justamente porque esse sentimento que eu disse agora existia. E se eu tava com alguém, precisava, perceba, precisava ser para sempre. Eu achava que parecia que ela tava torcendo contra, não sei. Mãe, se você estiver me ouvindo, saiba que só agora eu sinto que eu entendi o que você queria me dizer. E até uns dias atrás eu conversei com você sobre isso.
Quando a gente se condiciona e se força a enxergar um relacionamento como algo que deve durar, e não que a gente quer apenas que dure, a gente perde momentos, a gente perde brilho, a gente deixa de aproveitar aquilo que sim deveria ser o norte dos relacionamentos, que é a leveza. Esse sentido em estar junto, de aprender, de ouvir, de amar. Eu quero viver meu próximo relacionamento perdida na liberdade que a eternidade dos momentos nos traz. E não presa em um dever de buscar uma eternidade que eu nem sei se faz sentido para mim. Eu quero viver tudo isso do lado de alguém que construa essa visão de relação leve junto comigo. Para que a gente apenas fique junto enquanto exista sentido para os dois. E, se por acaso não existir mais, se não fizer mais sentido, que a gente possa levar tudo isso com essa mesma leveza, sabe? Apostando no respeito aos fluxos e não afundando na ansiedade que o dever que eu falei agora há pouquinho me gerava. Eu não quero mais me esforçar para encaixar, e eu acho que isso é uma questão muito importante. A última questão relacionada à mudança do amor que eu vejo hoje é que qualquer relação para mim só vai se firmar depois de um tempo. Para poder conhecer, para poder me proteger, para me avaliar, para poder perceber se os nossos jeitos de enxergar o amor vão se conversar, né? E aí meu coração respira aliviado por finalmente ter tempo, depois de todos esses anos em que ele era metralhado de questões e de urgência, né? Urgência em voltar a acreditar em algo que tinha me machucado, urgência de confiar nas pessoas. Agora ele tem tempo, ele tem calma e ele pode pensar mais aliviado. Então ele tem tempo para se reconstruir, para se conhecer, para se proteger, para conhecer o próximo, né? Para se acostumar e para acabar com essa palhaçada de seguir aquilo que os outros construíram para mim. Tá na hora da gente espalhar as nossas próprias construções por aí e só as compartilhar com as pessoas que se sentirem tão bem, tão à vontade, tão feliz com elas como nós ficamos, né? É claro que tudo isso que eu falei sobre o amor, todas essas novas descobertas, são coisas que fazem sentido para mim, certo? E não quero de forma alguma que pareça que é uma visão universal, né, que eu tô passando aqui, muito pelo contrário. O que eu tô defendendo aqui é justamente para que a gente pare e pense qual é a minha forma de amar. Não a forma que as pessoas estão dizendo que eu tenho que amar. Qual que é a minha forma, né? E acho que é mais ou menos isso. Eu não reneguei o amor. Eu só passei a entender e a amar da minha própria forma. Então é isso. Te vejo na semana que vem.